Oi, meus amores, boa noite, sejam muito bem-vindas para nossa live em que vamos conversar sobre linguagens do amor e inteligência existencial. Quero agradecer a todos pela presença, a todos por estarem aqui e primeiramente eu quero pedir desculpas por semana passada, que essa live ela era para ter ocorrido na semana passada, né? E por questões de força maior, quem me acompanha aqui sabe que eu tava ruim da minha garganta, tava muito difícil de conversar, né? Enfim, de ficar conversando, eu tava com muita dor e muita irritação na garganta, então eu precisei remarcar esta live. E, enfim, ela saiu. Agradeço a todos pela presença e vamos conversar um pouquinho então sobre as linguagens do amor e a inteligência existencial. A importância das linguagens do amor, né? Para a inteligência existencial. Quem me acompanha aqui sabe que eu falo muito sobre essa questão de inteligência existencial. Eu já conversei com vocês em outros vídeos sobre a inteligência existencial, né? Que a inteligência existencial ela tem 7 pilares básicos, né? Aí tem lá a espiritualidade, tem a área financeira, a área temporal, a área emocional e assim por diante. E dentro desses pilares a gente tem a área relacional. E em outras lives também, em outros vídeos, eu comentei que no meu entendimento, a área espiritual, ela viria na frente. Eu dei até um exemplo de um jogo de dominó, né? Em que a área espiritual seria, para mim, sobre o meu ponto de vista, a área principal da inteligência existencial. Por quê? Porque no momento que a gente se abre para a espiritualidade, no momento em que a gente se conecta com a gente, em que a gente começa a estudar leis espirituais, em que a gente começa a aprofundar esse autoconhecimento, automaticamente as outras áreas da vida começam a mudar, né? A gente começa a mudar a nossa visão, a forma como a gente se relaciona com cada área, a forma como a gente enxerga e lida com os problemas. Então, a área espiritual, ela seria para mim a primeira área, né? Em que no momento que tu começa a aprofundar ela, começa a refletir como um efeito dominó mesmo nas outras áreas. Se eu pudesse escolher uma segunda área em grau de importância dentro da inteligência existencial, eu escolheria e apontaria a área relacional. Por quê? Porque são através dos relacionamentos que nós, seres humanos, evoluímos aqui na Terra. É através dos outros, das relações que a gente tem com os outros, que a gente evolui. Então, tudo que a gente enxerga no outro, na verdade, está na gente. Quando tu olha uma pessoa que tu admira muito, que tu acha aquela pessoa incrível, que tu acha aquela pessoa uma pessoa realizadora, uma pessoa inteligente, uma pessoa que tu realmente tem uma admiração muito grande, tudo isso que tu enxerga nela, na verdade, está dentro de ti. Tudo que tu enxerga de bom ou de ruim nos outros é porque está dentro de ti. Então, quando tu olha uma pessoa e tu vê qualidades positivas, tudo que tu vê de positivo está dentro de ti. Talvez tu não tenha conhecimento por não saber quais são os teus dons, quais são os teus talentos, qual é a tua essência, né? Então, por falta de conhecimento, a gente às vezes não sabe. E um mapa de nascimento é uma ótima ferramenta para essa questão desse conhecimento existencial, né? Quem eu sou, quais são meus talentos, quais são meus dons. O mesmo acontece quando eu olho uma pessoa e tem coisas naquela pessoa que eu não gosto. Aquela pessoa é muito egoísta, aquela pessoa é muito briguenta, aquela pessoa é chata, ela se mete na vida de todo mundo. Aquilo também está dentro de mim, porque a gente sempre é luz e sombra. A gente sempre tem os dois lados, a gente nunca é só luz e nunca é só sombra. A gente tem os dois e a gente escolhe qual é o lado que a gente quer desenvolver, qual é o lado que a gente quer alimentar, né? Então, as pessoas são espelho. E todas as pessoas que a gente se relaciona na vida são pessoas que a gente atrai pela nossa energia e vibração e frequência. A gente precisa daquelas pessoas, a gente precisa daquelas vivências para que a gente possa evoluir, né? Então, a área relacional é sim, para mim, se não junto, a segunda área mais importante da inteligência existencial, ok? Eu queria dizer para vocês que todos nós temos 5 linguagens do amor. Todos nós temos essas 5 linguagens. Quais são essas 5 linguagens do amor?
presente. Existem pessoas que se sentem amadas quando elas recebem presentes, quando elas são lembradas. São pessoas que, por exemplo, eu tenho um amigo, o amigo viaja, vai lá e compra uma lembrancinha e me traz essa lembrança para mim. Isso para mim brilha o meu olho, eu me sinto amada. Então essa é a primeira linguagem do amor, que é o presente. Nós temos a segunda linguagem do amor, que são os atos de serviço. São aquelas pessoas que se sentem amadas quando alguém faz algo para elas, né? Então eu gosto muito de uma comida, alguém vai lá, faz aquela comida para mim e aquilo para mim é um gesto de amor incrível, né? Ou a pessoa vai lá e tira o lixo, ou a pessoa chega e diz, não, deixa que eu vou lavar a louça. Então isso são os atos de serviço, são a segunda linguagem do amor, né? Pela qual as pessoas se sentem amadas. Depois nós temos a terceira linguagem, que é o tempo de qualidade. O que é o tempo de qualidade? O tempo de qualidade é quando uma pessoa, ela para te escutar. Quando uma pessoa, ela fica do teu lado assistindo um filme, mesmo que seja um filme que ela não gosta, mas ela sabe que aquele tipo de filme é um filme que tu gosta, então ela vai ficar do teu lado. É uma pessoa que vai dedicar o tempo dela para vocês fazerem coisas juntos, né? Vai ao cinema, vai a um restaurante, vai passear. Então essa é a terceira linguagem do amor, que é o tempo de qualidade. E aí nós temos a quarta linguagem do amor, que são as palavras de afirmação. São aquelas pessoas que se sentem amadas quando tu elogia, quando tu diz, nossa, tu é incrível, nossa, como tu é inteligente, nossa, você tá muito linda. São as pessoas que te incentivam, é quando a pessoa te incentiva, quando a pessoa te elogia, e aí tu te sente amada daquela forma. E a quinta e última linguagem do amor é o toque físico, que são aquelas pessoas que se sentem amadas quando recebem um abraço, quando recebem um cafuné, quando recebem um afago, um colo, né? Elas gostam do toque, elas gostam de se sentir tocadas. Então, como eu disse para vocês, todos nós temos essas 5 linguagens. Porém, existe a chamada linguagem primária. A linguagem primária é aquela linguagem número 1. É aquela linguagem pela qual eu me sinto amada. Dentre as 5, tem uma que vai ser o meu ponto forte. Vai ser a forma como eu vou me sentir amada, né? Então, eu, por exemplo, né? A minha linguagem do amor, minha linguagem primária do amor, o top lá, é o toque físico. Pra mim, a minha linguagem do amor primária é o toque físico. Não adianta a pessoa vir e me encher de presente. Porque pra mim, presente é lá a última linguagem do amor pela qual eu me sinto amada. Então não adianta a pessoa vir me encher de presente porque, legal, ganhei presente, mas não vai fazer o meu olhinho brilhar, entende? Não vai aquela sensação, assim, de se sentir muito querida, né? Na verdade, eu tenho duas, né? Eu tenho a primária, que é o toque físico, né? E a segunda, que tá muito perto ali do toque físico, com uma pequena diferença, são as palavras de afirmação. Também eu me sinto muito amada quando eu escuto, quando eu sou elogiada, quando as pessoas chegam pra mim e dizem pra mim, nossa, eu adorei o teu texto, que legal, que projeto bacana. Então essa linguagem do amor é a linguagem pela qual eu me sinto amada. Então é o toque físico, lá no topo do topo, e depois as palavras de afirmação. E óbvio, ganhar presente, eu gosto de ganhar presente, tempo de qualidade também, atos de serviço, enfim. Então, assim, qual é o primeiro ponto quando a gente fala em inteligência existencial e linguagens do amor? Entender qual é a minha linguagem. Qual é a linguagem do amor de vocês? Qual é a linguagem primária do amor? Como eu me sinto amada? Como eu me sinto amado? Qual é a minha linguagem? Tá? Então isso é muito importante. Primeiro, o autoconhecimento. Eu tenho que saber a minha linguagem. E aí a gente entra num ponto muito importante sobre linguagem do amor e inteligência existencial. A importância da linguagem do amor. Por quê? Porque nós, seres humanos, de uma maneira geral, a gente tende a dar para os outros aquilo que a gente gostaria de receber. Então, se eu gosto de receber presente,
eu tenho a tendência de comprar presentes para as pessoas. É uma coisa que é nata, é uma coisa que é minha, é uma coisa que é instintiva, né? Então, a gente tem essa tendência. Só que as pessoas com as quais a gente se relaciona, e aqui eu não estou falando de relacionamento amoroso só, eu tô falando de relacionamento pais e filhos, eu tô falando de relacionamento de amizade, eu tô falando de relacionamento profissional entre chefe e subordinado, entre colegas de trabalho, eu tô falando de relacionamento de uma maneira bem ampla, né? Então a gente tende a dar o que a gente gosta de receber, mas nem sempre as pessoas com as quais a gente se relaciona têm a mesma linguagem do amor que a gente. E aí eu trago muito a questão da importância da conversa ou da observação, tá? Então é muito importante que a gente tenha essa consciência que cada um tem um jeito de sentir e de dar amor. Eu tenho a minha linguagem primária de amor, de como eu me sinto amado. E a pessoa com a qual eu me relaciono tem a linguagem primária dela. Eu tenho que ter essa consciência. Por óbvio, eu vou tender a dar para a pessoa com a qual eu me relaciono coisas pelas quais eu me sinto amada. Mas eu preciso compreender que nem sempre isso vai dar certo nos relacionamentos. Muito pelo contrário, é uma coisa que é muito simples, mas que dá muito problema na parte prática, né? Então eu vou dar um exemplo para vocês aqui de situações de relações entre pais e filhos, tá? Então eu tenho uma mãe e eu tenho um filho adolescente. Essa mãe, ela dá de tudo pro filho. Então, ela dá muito presente pro filho. Então, o filho tem aquele celular de última geração, o filho tem o último computador lá, tudo que o filho quer, ele ganha. Ele olha alguma coisa na televisão, ele diz, bah, gostei disso, a mãe vai lá e dá o presente. Então, o filho tá recebendo o presente. Então, o tempo inteiro ele tá recebendo presente. Só que a linguagem do amor do filho, o presente é o último da lista dele. E para ele a importância é o tempo de qualidade. Só que essa mãe, ela trabalha muito. E ela não tem tempo para ter um tempo de qualidade com o filho dela. E aí esse adolescente, ele se torna um adolescente revoltado, um adolescente que não se sente amado, um adolescente que vai buscar uma ajuda terapêutica, talvez, um adolescente que tem uma tendência a ir pro lado das drogas. Então, olhem como uma coisa simples, entre aspas, traz um reflexo na área relacional aqui, falando entre pai e filho. E aí, esse pai ou essa mãe, eles não compreendem, porque eles olham pro terapeuta e eles dizem assim, gente, mas eu dou tudo pro meu filho. Tudo que o meu filho me pede, eu dou. Tudo que ele gosta, eu dou. Só que o que é principal pro filho, que é o tempo de qualidade, ele não tem. E aí ele acaba inconscientemente não se sentindo amado, por mais que o pai e a mãe dê o presente. Um outro exemplo muito bacana são de duas pessoas agora, relacionamento amoroso, tá? Vamos pegar um exemplo de relacionamento amoroso. Eu sou uma pessoa, por exemplo, que eu não gosto de toque físico. Toque físico tá lá no último da minha lista. Então, o toque físico, pra mim, eu vou lá, dou um beijinho de vez em quando, enfim. O toque físico não é importante pra mim. Mas o meu parceiro, a linguagem do amor primária dele é o toque físico. Como eu não sou muito chegada no toque físico, o que eu vou fazer? Eu não vou dar isso pro meu parceiro. Por quê? Porque eu tenho a tendência de dar pros outros o que eu gosto de receber. E aí, se eu não converso com a pessoa, se eu não sento, se eu não observo, se eu não analiso, e se eu não chego para ela e digo, olha só, qual é a forma pela qual tu te sente amado? Qual é a tua forma primária de te sentir amado? Como tu te sente querido, amado, acolhido dentro de um relacionamento? Aquela pessoa não vai receber, vai ser um relacionamento muito difícil, né? Por quê? Porque eu não vou dar o que a pessoa quer, porque tá no último, no meu último item da minha lista ali, e a pessoa vai ser infeliz porque ela vai receber outras formas de amor da minha parte, mas que pra ela não é a forma de amor primária, né? E aí no momento que eu converso com uma pessoa, eu que não gosto de toque físico, por exemplo, e a pessoa chega pra mim e diz pra mim, bah, eu me sinto muito amada quando eu recebo um cafuné, eu me sinto muito amada quando eu recebo um colo, por mais que pra mim não seja a minha linguagem,
Como eu falei para vocês que todos têm as 5 em proporções e intensidades diferentes e em graus de importância, eu vou saber que por mais que eu não goste, eu vou dar pro meu parceiro esse tipo de troca, né? Porque para ele é importante. E aí eu trago para vocês a importância do diálogo, a importância da conversa, a importância da gente compreender, primeiro, quem a gente é através do autoconhecimento e quem está com a gente dentro dessa relação. Seja pai, seja irmão, seja primo, seja colega de trabalho, seja marido, seja namorado. A gente precisa entender qual é a linguagem da pessoa com a qual a gente está se relacionando. A gente precisa conversar, a gente precisa ter diálogo, a gente precisa compreender para tentar fazer com que essa relação ela seja o mais leve possível e o mais inteligente possível. E quando eu falo em linguagem do amor, inteligência existencial, gente, é um fiozinho de cabelo, é uma coisa muito pequena dentro da área relacional ligada à inteligência existencial. Claro que tem outros fatores muito mais importantes, né? E que se somam a essa questão da linguagem amorosa. Mas no momento que tu toma esse conhecimento e que tu te identifica com quem tu é e como tu te sente amado, muda muito as relações. A qualidade das relações melhora muito. A gente compreende por que às vezes o parceiro que tá com a gente ali tá insatisfeito, tá reclamando. E tu tá lá, ó, suando, tentando dar o teu melhor na tua concepção, o que é melhor para ti, mas o que não é necessariamente melhor pro outro. Entendeu? E aqui, gente, eu quero aproveitar a deixa para indicar para vocês essa leitura aqui, tá? As 5 Linguagens do Amor, de Gary Chapman, tá? Esse livro aqui, quem já leu sabe do que eu tô falando. É uma virada de chave incrível sobre as questões de relacionamento, as questões de relações humanas, tá? Ele é muito focado na área amorosa, sim. Ele tem um capítulo que ele fala muito da diferença entre paixão, entre amor, como é que funciona todo esse mecanismo ali de quando tu tá apaixonado por uma pessoa, quando tu ama, e aí ele entra no âmago dos relacionamentos, fala muito das questões dos divórcios, né? As causas, assim, o número grande de causas que causam o divórcio, né? As separações, e a importância de tu entender essas linguagens quando tu lida com o outro, porque o outro, ele é um mundo à parte, entende? O outro, ele é um indivíduo que traz bagagens, que traz feridas. Todos temos bagagens, todos temos um mundinho próprio, né? E todos, como seres únicos que somos, temos formas de sentir amor diferente. Temos formas de demonstrar amor diferente. E a gente precisa ter esse alinhamento e essa consciência e inteligência nessa área relacional para que esse pilar da inteligência existencial ele se torne mais fortalecido. Entendeu? É isso, gente. O meu recado para vocês hoje que eu deixo dessa live, foi uma live até bem curta, eu sou uma pessoa bem concisa nas coisas que eu falo e bem direta, tá? Então eu não fico muito de enrolação, não. Eu venho aqui, dou o recado e é isso mesmo. Mas o que eu quero passar para vocês hoje é comecem a analisar as pessoas com as quais vocês se relacionam. Comecem a observar se vocês não sentem a vontade de perguntar, né? Eu não me sinto à vontade de perguntar qual é a linguagem do amor da pessoa ali, né? Observa, vê coisas que tu faz que a pessoa se sente... Porque a linguagem do amor primário é aquela que literalmente faz o olhinho brilhar, sabe? Que dá aquele plus, aquele diferencial, assim. Quando tu é atingido, quando tu recebe de volta a tua linguagem primária do amor, tu te sente leve, feliz, tu te sente... E é tão simples, gente, é tão simples tu entender o outro, porque relacionamento, ele não é baseado em troca, entendam. Relacionamentos não contêm trocas e não são baseados em troca. Relacionamentos são troca.
O relacionamento em si, pela sua essência, ele é troca. Então, tem que haver uma troca, não é uma condição. Ele traz na essência dele a troca. Então, por mais que a minha linguagem do amor não seja a linguagem do amor do meu parceiro, para um relacionamento mais leve, para um relacionamento mais produtivo, para um relacionamento mais inteligente e que funcione, eu preciso entender a linguagem do amor da pessoa com a qual eu me relaciono. Porque nem sempre vai ser a linguagem do amor que eu tenho. Eu tive 2 relacionamentos, vou dizer pra vocês aqui, em que eu tive a linguagem do amor era a mesma que a minha. E é muito bom quando tu encontra alguém que naturalmente tem a mesma linguagem do amor que tu. Porque é uma coisa que flui automaticamente, não tem dificuldade ali. A pessoa, ela se relaciona da mesma forma que tu e é muito mágico quando isso acontece. Mas eu também já tive relacionamentos em que o meu namorado, um namorado que eu tive, a linguagem do amor dele era ato de serviço. Então ele era uma pessoa que ele fazia tudo pra mim. Então assim, eu precisava ir em tal lugar, ele pegava o carro e me levava. Eu precisava de tal coisa, ele ia lá fazia. E gente, eu fiquei muito tempo entendendo, porque tinha uma coisa que não encaixava ali. Eu não conhecia a linguagem do amor, eu nunca tinha estudado sobre isso na época, faz um bom tempo. E eu pensava assim, cara, não me sinto amada, tá faltando alguma coisa nessa relação. E a pessoa, a linguagem do amor dela era essa, era o ato de serviço, era fazer coisas pra mim. Mas eu não tinha o cafuné, eu não tinha o dormir agarradinho, eu não tinha o pezinho coladinho, que pra mim é o toque físico primordial. E sempre faltava alguma coisa naquela relação. E a relação terminou, não só por isso, por outras questões também. A gente acabou virando amigo, enfim. Só que hoje eu vejo que foi uma coisa muito importante. E aí depois de anos me relacionando com essa pessoa, eu me relacionei com outra, em que pela primeira vez eu dormi agarradinha com a pessoa. E quando eu dormi agarradinha com a pessoa, eu disse, cara, é isso? Como é que eu nunca fiz isso antes? E aquilo ali pra mim foi incrível, porque eu me senti no céu. Eu digo, cara, é isso aqui que eu quero. E às vezes tu tá num relacionamento achando que é aquilo ali que tu quer, que na verdade não é o que tu quer, é na verdade a forma como tu te sente amada, entende? Tu acaba descobrindo através dos relacionamentos, pra quem não tem conhecimento, pra quem não leu, pra quem não estudou ainda a questão das linguagens do amor, tu acaba descobrindo no próprio viver, na própria troca, né? Qual é a tua linguagem do amor? Mas eu indico muito o livro. Comprem, gente, leiam. É uma virada de chave atrás de outra esse livro aqui. Pra questão existencial, de inteligência existencial nas partes relacionais é muito, muito interessante. E aí, se tu for analisar sobre o ponto de vista, tem muito conflito, principalmente entre pai e filho, que pode sim ser dirimido pela linguagem do amor. Porque às vezes há uma doação por parte dos pais e uma receptividade por parte dos filhos, de forma que não encaixa, né? Então os pais dão a linguagem de amor deles e a linguagem primária do filho é completamente diferente da linguagem do amor dos pais. E aí, às vezes, a criança fica revoltada, se sente não amada, começa a criar problemas de autoestima, e aí vira, assim, um efeitinho dominó. Em outras questões, aí entra a questão relacional daquele adolescente, aí a pessoa já tem a autoestima baixa, porque não se sente amado pelos pais, que na cabeça deles estão dando amor sim, porque eles dão a forma pela qual eles entendem, se sentem amados, então eles dão para os filhos, só que os filhos não recebem da mesma forma, e aí entra sentimento de rejeição, aí a criança daqui a pouco interpreta como uma rejeição dos pais, e aí isso já reflete na área relacional, e já reflete na área emocional, e aí uma coisinha pequenininha assim, que um diálogo, que um entendimento, que um autoconhecimento resolveria, vira uma bola de neve e traz consequências depois para a vida de uma outra pessoa, que são os filhos. E que vai refletir nos relacionamentos deles também. Então é muito incrível. É muito bacana. É um estudo muito interessante esse estudo das linguagens do amor. Exatamente, Lívia, querida. Exatamente. Ele é um sistema. É um efeitinho dominó, né? Então é isso, o meu recado para vocês hoje, o meu pedido que eu faço para vocês é que vocês analisem os pais, amigos, irmãos, as pessoas que vocês convivem, que vocês interagem no dia a dia e comecem a observar a forma pela qual as pessoas
se sentem amadas, se sentem queridas, se tiver uma intimidade melhor, se tiver um conforto, pergunta pra pessoa. Se tu tá conhecendo uma pessoa agora, logo que tu vai conhecer uma pessoa pra se relacionar, pergunta, sabe? Olha, como é que tu te sente amado? Né? O que tu gosta de receber? O que tu gosta, o que pra ti é importante dentro de um relacionamento? E eu também, quando não tinha o conhecimento, eu às vezes recebia presentes assim de namorados também, e pra mim aquilo sempre foi muito indiferente, porque como eu falei pra vocês, o presente pra mim é o último da lista. É legal ser lembrada, é legal ganhar presente, ótimo, todo mundo gosta. Só que pra mim não é o que faz o meu olhinho brilhar, gente. Não é. Então eu pergunto pra vocês, qual é a linguagem primária de amor de vocês? Alguém se identifica com alguma dessas 5 aqui como linguagem primária? Responde aí pra mim no chat. Qual é a linguagem primária de amor de vocês? É o presente? É o ato de serviço? É alguém fazer algo pra vocês? É o tempo de qualidade? É alguém dedicar um tempo de qualidade com vocês? Te escutar? Fazer programas? Ver um filme? Né? São palavras de afirmação? É a pessoa te elogiar? É a pessoa te incentivar? É o toque físico? Né? Eu também tenho 2, Lívia. Eu tenho a minha primária ali é o toque físico, a minha primária ali, o top da lista. E depois, muito perto ali do toque físico, eu tenho as palavras de afirmação. Pra mim são muito importantes. Então é isso, gente. Eu queria compartilhar com vocês esses ensinamentos. Quem puder comprar o livro, compre. É uma baita virada de chave na questão relacional. Como eu disse pra vocês, os relacionamentos junto com a espiritualidade, pra mim, são os topos ali da lista dos pilares da inteligência existencial, porque são através das relações que a gente evolui aqui, né? Pessoas são espelhos e a gente enxerga nos outros o que a gente já é e o que a gente já tem, tanto como luz, tanto como sombra, né? Tudo que a gente tem de bom a gente enxerga nos outros, a gente admira nos outros, e tudo que a gente tem de ruim, de não tão bonito, de sombra, a gente também enxerga nos outros. A gente às vezes não tem a consciência de que tudo isso está dentro da gente, e as pessoas veem como espelho, justamente para nos mostrar esses pontos que a gente precisa aprimorar e outros que a gente precisa enxergar, reconhecer e valorizar na gente, que a gente, por falta de autoconhecimento, não tem, né? Então é isso. Eu agradeço a todos por estarem aqui hoje. Peço de novo desculpa pela live que não saiu semana passada, tá? Eu espero que tenha feito sentido pra vocês o tema, tá? Eu tô em férias agora, semana que vem não, mas de repente na outra eu vou fazer uma outra live sobre outro enfoque com a inteligência existencial, talvez da área relacional, talvez de algum outro pilar. Eu vou ver direitinho, mas eu vou avisar pra vocês. Eu espero que tenha contribuído. Não sei se todo mundo que tá aqui conhecia esse tema das linguagens do amor. Deixo o meu obrigado, a minha gratidão pra vocês. E eu espero que ajude vocês nas áreas relacionais da vida de vocês. Não só amorosas, mas outros enfoques em todas as relações, né? Todas as relações humanas que contribuam para vocês. Tá bem? Um beijo grande, uma boa noite. Fiquem com Deus e, se puderem, comprem o livro, que vocês vão gostar bastante. Tá bom? Beijo!